Mateus capítulo 9, do verso do 11 ao 13. Amém? Se você pode, dá um glória a Deus, aleluias. Deus é fiel, Ele está presente aqui neste lugar, amém? Deus é todo poderoso, Tu és fiel, Senhor, aleluias. Diz assim o verso 11: Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Diga glória a Deus, aleluias. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está neste lugar, que Tu és um Deus de amor, de bondade, um Deus digno de honra, de glória e de louvor, um Deus todo poderoso. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que a Sua mão poderosa já está passando sobre este lugar, Deus, e sobre a casa de todos que estão ouvindo, e que Tu és o grande médico deste lugar, Pai. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus todo poderoso deste lugar. Nós cremos na Tua mão sobre as nossas vidas, e nós cremos no Teu poder sobre as nossas vidas. Tu és o Deus deste lugar, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Deus é poderoso e é fiel aqui neste lugar, amém? Eu gostaria de falar sobre o grande médico. Quem aqui conhece o grande médico? Quem aqui conhece um grande médico? Quem aqui conhece um grande médico? Mas não é o seu clínico geral, não é o seu ginecologista e nem o seu urologista, pastor Valdemar. É o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus, Rei da Glória, é o nosso Deus, Ele que é o grande médico desta noite, Ele que é o médico, Ele que é o médico que ressuscita os doentes, Ele que é o médico que veio, que morreu, que pagou um preço por nós, amém? Quem crê nisso? Jesus, Ele comia com os pecadores. Nós podemos ver que Jesus, Ele comia com os pecadores a partir do verso 10, e sucedeu que estava Ele na casa, onde muitos publicanos estavam. Quem aqui sabe o que é publicano? Publicano, para quem não sabe, eram tidos como os cobradores de impostos, certo? Publicanos, cobradores de impostos, ok, gente? Fariseu, todo mundo tinha raiva. Fariseu, um grupo de pessoas que eles viviam pela lei, e era um grupo de pessoas que viviam pela lei e viviam por fora, como casca, certo? Eles viviam por fora, viviam sob a lei, fariseus. Jesus estava comendo com os pecadores, assim como Ele fazia. Jesus estava comendo com os pecadores e com os publicanos. Jesus estava ali no meio dos pobres, no meio daquelas pessoas, e Ele estava comendo ali. E o Senhor já havia curado muitos doentes em Cafarnaum. Diga: o Senhor cura muitos doentes. Os fariseus, eles estavam descontentes com o que Deus estava fazendo, com o que Jesus estava fazendo naquele lugar. Os fariseus, eles estavam descontentes com o que Jesus estava fazendo. O Senhor disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em Lucas 19:10, não precisa abrir. O Filho do Homem
veio para salvar e buscar o perdido. Diga comigo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, versículo 10 diz isso. Por que os fariseus estavam descontentes com ele? Porque eles estavam fazendo grandes milagres naquele lugar. Porque Jesus, ele simplesmente não veio para os sãos. O mestre, o grande médico, ele veio para os doentes. Ele veio para os doentes. Quem é doente, Durval? Quem é doente? Quem é doente? Quais são os doentes? Quais são esses doentes que Jesus morreu? Os fariseus? O publicano? Os discípulos? Quem são os doentes? Nós somos os doentes. Para isso que ele veio. Ele morreu por nós. Que nós conhecemos. Ele não faz acepção de pessoas. Se os fariseus considerassem o que diz o Salmo 14, também iriam chegar-se ao Senhor como o grande médico. O Senhor ele teve que censurá-los. O Senhor censurou. Nós podemos ver aqui que Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Diga: quem é o doente? Os pecadores são os doentes. Quais são as doenças? Quais são as doenças? Há 6.000 anos, essa doença ela entrou no Jardim do Éden, e ela se chama pecado. Pecado. A doença é pecado. Desde então, em todos os homens, como diz Romanos 5,12, as doenças são bem diferentes. Vamos abrir aqui em Romanos 5,12, se você puder. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a ser a todos os homens, porque todos pecaram. A doença é o pecado. O doente é o pecador. Existem doenças visíveis e existem também as doenças invisíveis. Diga: doenças visíveis e doenças invisíveis. Essas doenças visíveis, elas podem ser vistas. Quais são as doenças visíveis? Quais são, gente, as doenças visíveis? Quais? Pecado, embriaguez, adultério, mentira,
doenças visíveis. Nós podemos citar algumas. Podemos citar algumas doenças visíveis, certo? Certo, gente? Ira, avareza, as paixões da carne, a soberba e tantas outras mais doenças visíveis que nós conhecemos. A doença é o pecado. A doença é o pecado. Tem também as invisíveis, as ocultas, que referem-se ao nosso interior, mas são igualmente perigosas. Mateus 15, 18 e 19. Doenças que são do nosso interior, mas que são igualmente perigosas. Igualmente perigosas. Mateus 15, 18 e 19, que diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios. Porque do coração procedem maus desígnios. Nós também temos que estar muito atentos, tanto quanto esse alerta que o Senhor nos dá hoje, das doenças visíveis, dos pecados, como também as doenças invisíveis, que são as doenças que saem do nosso coração, as maledicências, são também as doenças da alma, ansiedade, depressão, tristeza. Nós também temos que ter cuidado com essas doenças. Diga: o grande médico está aqui. Hoje é o dia do grande médico, e Ele é o grande médico. O Senhor é o grande médico. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o grande médico? Eu disse no início que o médico não era aqueles que a gente procura quando a gente tá com algum problema de saúde, que também foi deixado por Deus. E quando você sentir algo, vale a pena sim buscar a medicina. É lógico que ninguém aqui é louco. Quantas vezes nós precisamos das mãos dos médicos, não é isso? Quantas vezes nós precisamos? Meu filho, ele foi curado de enfermidade, mas nós passamos 2 anos praticamente indo a Salvador, para que 2 anos depois nós pudéssemos receber um veredito do grande médico. E o grande médico, ele relatar aquela cura, ele assinar aquela cura, certo? Então nós precisamos sim de médicos. Nós precisamos sim de médicos. Mas o grande médico, ele se chama Jesus. E ele pode curar o teu coração. Ele pode curar a sua alma. Ele pode curar a tua vida. Ele pode curar tudo aquilo que você tem passado. Mas eu lhe digo uma coisa: antes de você procurar qualquer médico, procure o grande médico. Se você está sentindo qualquer coisa, você estiver a caminho do hospital, dentro do SAMU, você diga: Senhor, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Rei da glória, eis aqui a minha vida, o meu coração, eu entrego a Ti. Usa quem o Senhor quiser usar, mas cura a minha vida agora. Peça ajuda primeiramente ao médico dos médicos. Peça orientação a Ele. Tem gente que não pode sentir uma dor no braço. Ele coloca no Google lá, dor no braço, e aparece infarto. Aparecem as características do infarto: dormência no maxilar, dormência no braço, dor nas costas. E ele já está começando a sentir aquilo, aquela dor que era no braço direito, já foi para o braço esquerdo. E ele já está sentindo todas aquelas dores.
até a falta de ar, mas não pediu orientação ou ajuda ao nosso Deus. Amém? Então peça ajuda ao médico dos médicos. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Abra sua Bíblia em Isaías 61:1. O grande médico chama-se Jesus, e só Ele pode trazer a cura da sua alma. O grande médico chama-se Jesus, e somente Ele pode trazer a cura da nossa alma. Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61, versículo 1, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Diga, enviou-me a curar. Então só Jesus pode curar a sua alma, só Jesus pode curar a sua enfermidade. Só Jesus, esse grande médico, Ele pode entrar com providência na minha e na sua casa. Você crê nisso? Diga amém. Ele sempre pode ser consultado, e essa consulta é de graça. Esse médico pode sempre ser consultado. Amém, amados? E essa consulta, ela pode ser de graça. Essa consulta, ela é de graça. João 3:2 diz assim: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso foi a conversa de Jesus com Nicodemos. Você pode consultar Jesus. Você já consultou Jesus hoje? Você já consultou Jesus hoje? Quem já consultou Jesus hoje, diga amém. Ele é o médico, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor. E essa consulta pode ser de graça, pode ser grátis. Você pode buscar a Ele, servir a Ele com alegria, com amor, ir até Ele, fechar a porta do seu quarto, como diz aqui em Mateus, entrar nos seus aposentos, fechar a porta e falar com Ele. Ele é o médico. Não adianta você consultar com a sua mãe, com os seus irmãos, com os seus parentes, porque quem tem um socorro para mim e para a sua vida é Jesus, é o médico. Quem tem um socorro para as nossas vidas é o Senhor. E muitas vezes nós erramos em procurar, em consultarmos com os nossos, primeiramente com os nossos familiares. Ei fulano, me presta R$2.000 aí, porque o negócio apertou aqui. Ei fulano, eu estou passando aqui por um negócio aqui. A vizinha, lá vizinha, Zé da esquina, eu estou passando aqui por um negócio, me ajuda aqui, me escuta.
Me escuta. E muitas vezes nós fazemos consultas desnecessárias com pessoas que não estão preparadas ou aptas para nos dar uma resposta. Para nos dar uma resposta. E quantas vezes nós também ouvimos até respostas que não são interessantes de médicos e médicos. Quantos médicos? Então, o que tem te afligido? O que tem afligido o teu coração, o meu coração, as nossas vidas? Qual é essa doença? É visível, ela é invisível, ela é oculta. O que tem abatido a tua alma? O que tem te feito, o que você tem colocado como barreira na tua vida? Quem você tem procurado? Quem você tem feito consultas? É a Deus? O exame. Nós falamos sobre quem é o doente, é o pecador, a doença, que é o pecado, que são visíveis e invisíveis. Nós falamos sobre o médico, que ele é o grande médico, que é o médico dos médicos, que é Jesus. O exame é só uma pergunta que Jesus nos faz hoje. O exame é: diga, você quer ser curado? Diga para o irmão que está do seu lado: você quer ser curado? Este é o exame. Este é o exame. Jesus é Ele que tem a capacidade de curar a sua vida. Você crê nisso? Diga o medicamento. Diga o medicamento. E não é o Rivotril. Diga, não é o Rivotril. O medicamento. O medicamento. O medicamento. O sangue de Cristo. A palavra de Deus. E o Espírito do Senhor nas nossas vidas. A palavra de Deus, Salmo 107, 20. Diga o medicamento, a palavra de Deus, Salmo 107, 20. Se você puder, abre em nome de Jesus. Salmo 107, 20. Salmo 107, 20, que diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Qual é o medicamento? Enviou-lhes, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Medicamento 1, a palavra de Deus. Como nós temos olhado para a palavra de Deus? Nós queremos muitas entupir de remédios, procurar médicos, que às vezes, como eu disse no início, pode sim, nós podemos procurar, mas não está com a nossa cura. Muitas vezes nossa cura está na alma. Quem já presenciou pessoas que fazem exames, tomografias, exames e nunca tem nada? Quem já viu isso? Levanta a mão. Pessoas fazem exames e nunca tem nada. Sabe onde está a doença dela? Na alma. E às vezes ela se entope de remédios. E essa cura nunca vem. Sabe por quê? A ferida está na alma. Essa ferida ela nunca se fechou. E a cura, ela está no Senhor. Ela está na palavra de Deus.
Durval, você é contra medicamentos, você é contra antidepressivos, você é contra isso. Não. Não sou contra você ir ao psiquiatra, ao psicólogo, você que vai no médico que você quiser ir. Mas o maior psicólogo que existe, o maior, inclusive dito, feito um livro por um próprio psicólogo, um dos maiores do Brasil. O maior psicólogo, ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo, e Ele que sara as nossas vidas e o nosso coração. Amém? O sangue de Jesus Cristo. 1 João 9. João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. O sangue de Cristo. Segundo medicamento, se confessarmos. Então você que nos ouve aqui hoje, se você está precisando de uma cura, eis os medicamentos. A palavra de Deus, confessar os seus pecados a Ele, porque Ele é justo para perdoar os pecados e purificar de toda justiça, com toda justiça. Entregar a sua vida ao Senhor. Esse é um dos remédios. Entregar a sua vida a Cristo. E o Espírito Santo do Senhor, que nos unifica com o médico. Atos 1, 8. O Espírito de Deus que nos unifica com o médico. Se você ler a palavra de Deus, se você confessar a sua vida ao Senhor, confessar os seus pecados, se você se entregar ao Senhor, se você ler a palavra de Deus, você vai começar a se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Diga, se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Esses são os medicamentos. Atos 1. Para encerrar, Atos 1, 8. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Deus quer que nós nos relacionamos com o Espírito Santo dele. Ler a palavra de Deus, confessar ao Senhor, orar, se entregar a Cristo, você provavelmente vai começar a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, e é isso que Deus quer das nossas vidas. Esse é o remédio, esse é o medicamento. Você crê nisso? O preço, Jesus cura gratuitamente a nossa vida. Jesus cura a minha vida, a sua vida gratuitamente. Este grande médico, ele tem a cura. Diga, a cura. A cura. Isaías 55, 1, 2, para nós encerrarmos. Ele espera por você, e somente Ele pode salvar você da morte eterna. Isaías 55, para nós encerrarmos, a cura. Isaías 55, verso 1 e 2. Isaías 55, verso 1 e 2. Se você puder abrir. Isaías 55, verso 1 e 2. Isaías 55. Isaías 55, verso 1 e 2, que diz assim: a todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei.
Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque o que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e do vosso suor naquilo não que satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Jesus, Ele é a cura.